O pastor vai estar fazendo uma oração aqui pela ministrante da noite, amém? Amém. Estende as suas mãos, mesmo sentados. Estende as mãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, tua filha é instrumento nas tuas mãos. Todos nós somos, Senhor Deus, aleluia, obra das tuas mãos. E nós queremos ouvir o Senhor por meio do teu vaso escolhido nesta noite, Rebeca. Abençoa mais e mais a tua filha. E as palavras que tu já colocaste em seu coração, para que sejam proferidas para o nosso coração, para a transformação e aprimoramento das nossas vidas, em nome de Jesus. Ser com a tua filha de uma forma muito maravilhosa nesta noite, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3. Obrigada, meu querido. Glória a Deus. Você pode ficar sentado mesmo, amém? Eu acho que fica mais confortável. Hebreus 3, do 7 ao 19, e depois nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus por mais essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Agradeço ao pastor Eduardo, a pastora Célia, a confiança e a igreja presente, amém? Amém. Vamos ler então, diz assim: Advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Amém? Amém. Diga comigo: nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então você já entendeu que a mensagem de hoje é sobre o descanso de Deus. Irmãos, parece algo simples, mas essa é uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. Aleluia. Por que ela foi escrita e para quem? Qual o contexto desse livro? O contexto do livro de Hebreus é que o autor escreveu esta carta a irmãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Só que eles estavam passando por uma crise, porque eles estavam sendo perseguidos, perdendo família, lugar de morar, empregos, trabalho naquela época, né? E eles estavam abandonando a fé, eles estavam deixando o evangelho e voltando ao judaísmo. Então o autor escreve essa carta para encorajar os irmãos a não desistirem da fé. E é basicamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, em que muitos estão sendo desencorajados, estão desistindo de crer, estão abandonando a fé. E isso é muito, muito perigoso, porque aqueles que creem, que permanecem, é que entram no descanso.
Mas para eu falar do descanso, eu preciso falar do capítulo 3. Por quê? Porque é uma advertência do autor do livro de Hebreus, que não se sabe se foi o apóstolo Paulo, contra a incredulidade. Então eu queria listar aqui 6 estratégias para combatermos a incredulidade. E o que é isso? A incredulidade é uma condição do espírito do homem que se rebela contra Deus. E aí o autor traz a história do povo de Israel. Ele diz que eles foram duros de coração, se rebelaram contra Deus e morreram no deserto sem receber a promessa. Isso é uma advertência para nós, porque nós precisamos olhar para esses exemplos e entender como está a nossa vida. E se nós vamos realmente chegar na promessa de Deus, ou se nós vamos ficar pelo meio do caminho. Porque aquele que não entra no descanso de Deus não recebe a promessa. Desculpa. Então veja só. Há uma advertência contra a dureza de coração. Jesus em Marcos 4, 16, 17, ele conta a história de um semeador que saiu a semear, e aí tem 4 tipos de solo que o semeador joga a semente. Um desses solos é o solo pedregoso, onde a semente cai nesse solo e ele, a princípio, a semente nasce, cresce, mas depois, devido aos problemas e tribulações, essa semente é sufocada e morre. Bom, esse solo rochoso, esse solo que mata a semente, é muitas vezes um coração incrédulo. E o que faz uma pessoa se tornar incrédula? Ela deixar de crer nas promessas do Senhor. A fé, eu quero dizer isso a você, a fé é um presente de Deus. Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque você foi abençoado por Deus. Foi escolhido, foi separado. Deus te deu condição de estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra, crescendo e sendo enriquecido. Mas esse mesmo capítulo de Marcos tem um versículo que me chama muita atenção, porque ele diz assim, na versão original dele, que foi traduzida e perdeu muito da semântica, mas a versão original diz assim, que a medida do pensamento e estudo que você dá à verdade que ouve é a medida do conhecimento e virtude que voltará para você. Então é muito sério quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque aquele que ouve, ele deve ter um coração apto a receber a palavra e fazê-la crescer. Nascer é uma semente, ela é colocada ali, depois ela vai crescer e vai dar fruto. Esse é o processo natural. Aquele que ouve a palavra, ele deve crer, para que a palavra tenha resultado nele. Porque se ele não crer, a palavra não vai ter fruto. E por que essa advertência hoje, Rebeca? De onde vem isso? Se você ler Lucas capítulo 24, é Mateus capítulo 24, que fala sobre os sinais da volta de Cristo, um dos sinais é a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. E nós temos visto isso hoje. Muitos começaram bem, mas devido às tribulações e aflições, eles começaram a desistir, porque pensaram, isso é muito difícil. Mas eu vou ter que deixar isso e aquilo. Mas eu ainda não vi a resposta. Mas cadê Deus que me deixa passar por isso e por aquilo? E a apostasia, ela mata o crente. A incredulidade mata o crente. E não importa quantas promessas a pessoa tenha de Deus, tenha recebido de Deus. É preciso crer até o fim. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que for até o fim será salvo. Aleluia. Então nós precisamos ver como está sendo o nosso caminho, como está sendo a nossa jornada. E uma grande ajuda é dada pelo autor de Hebreus ao escrever essa advertência contra a incredulidade.
De maneira geral, o livro de Hebreus fala da superioridade de Cristo a Moisés e a toda a religião judaica, a todos aqueles princípios e preceitos da religião judaica. O autor, ele enaltece a soberania de Cristo acima de todas as coisas. E aqui, especificamente, ele fala sobre o descanso de Deus. O descanso de Deus é um lugar em Deus. Mas antes de chegar lá, vamos ver quais são os 6 passos ou 6 estratégias para se combater a dureza de coração. Primeiro, para se combater a dureza de coração, você deve ouvir e submeter-se à autoridade da Escritura. Versículo 7 diz assim: assim como disse o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Para evitar a dureza de coração, devemos nos submeter à vontade de Deus revelada em sua palavra. Por isso que nós precisamos da palavra. A palavra, ela não é um quadro bonito que a gente coloca lá na estante. A palavra é a nossa vida. Nós só estamos vivos e existindo espiritualmente por causa da palavra. O cristão que não tem a palavra, ele não tem vida nele. Porque a vida é a palavra. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Espírito fala na palavra e pela palavra. Aleluia. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, todos os dias o Espírito Santo vai falar conosco. Como e quando? Na palavra. Quando nós abrirmos naquele momento nosso com Deus, que é necessário, essencial. Então, a primeira maneira de evitar a incredulidade, esse espírito de dureza do coração, é ouvir e submeter-se à autoridade da Escritura. A segunda é aprender com os erros dos outros. E essa aqui dói, irmão, mas meu Deus do céu. Mas eu preciso te dizer isso. Veja só, devemos aprender com as histórias bíblicas a como evitar os pecados cometidos por nossos irmãos. A Bíblia, no livro de Provérbios, diz que o sábio, ele vê e ele se desvia do mal, mas os simples passam e sofrem a pena. Então que sejamos sábios nessa noite para ouvir, ver esse exemplo e nos desviarmos da incredulidade, amém? Então, vamos abrir aqui nossas Bíblias, 1 Coríntios 10, eu não vou cansar os irmãos, mas é importante a gente entender isso. Exemplos da história de Israel. Veja só. Israel a história desse povo é um exemplo para nós daquilo que nós não devemos fazer, se nós quisermos realmente um dia recebermos algo de Deus. Eu vou ler rapidamente até o versículo 12. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos foram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você conhece esse versículo, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. De onde vem esse versículo? Vem daqui, irmão. Desse exemplo de coisas que nós não devemos fazer. Por quê? Porque se nós queremos manter a nossa fé firme no Senhor, nós devemos olhar e ver o que aconteceu no passado e evitar que isso aconteça conosco.
Evitar cair nesse exemplo de imoralidade, de idolatria, de perversão. Evitar queixa. Essas pessoas eram queixosas, elas reclamavam de tudo. E parece que existe um espírito de reclamação no mundo hoje. Que nada tá bom, nada presta. Que Deus pode fazer o que for para a pessoa e a pessoa está sempre reclamando de alguma coisa. Por quê? Porque a mentalidade não foi renovada. Aleluia, Deus. Nós precisamos ter uma mentalidade renovada e começar a ver as coisas boas que Deus faz na terra, nas nossas vidas, na nossa casa. Começar a testemunhar o bem, o favor de Deus. Aleluia, Deus. Para nós sairmos dessa mentalidade queixosa. Glória a Deus. Existem pessoas tão negativas que é difícil até acreditar como é que Deus alcançou uma pessoa dessas. Aleluia. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele se compadece, Ele nos alcança. Porque um dia eu também fui assim. Então, o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Mas hoje eu fico olhando para trás e fico pensando, meu Deus, como é ruim você ser uma pessoa amarga, queixosa. E se nós ouvirmos a palavra, nós vamos nos desviar desses exemplos de incredulidade, de queixa, de rebelião, de idolatria, de imoralidade. E fazendo isso, nós vamos mantendo a nossa fé firme no Senhor. Então, primeiro, se você quer combater a dureza do coração, ou se submeta-se à palavra de Deus, à autoridade da Escritura, porque ela é inspirada pelo Espírito. Segundo, aprenda com os erros dos outros. Trata-se de uma história marcada pela murmuração e incredulidade quando o povo recebeu a punição de Deus. Isso está escrito em Êxodo capítulo 17. Terceiro, guarde o seu coração contra o pecado. Irmão, a incredulidade é uma doença do coração. Porque todo pecado brota no coração. Então a incredulidade, ela nasce lá no coração. Aleluia, Deus. Por isso devemos cuidar do nosso coração, porque dele procedem as fontes, as saídas, os destinos da nossa vida. Ninguém começa a pecar, ninguém peca assim do nada. Aquilo ali é construído por Satanás e ele começa desde muito cedo a construir aquele terreno para levar a pessoa a pecar. Glória a Deus. Ninguém adultera de uma hora para outra, ninguém, mata assim. Ali já há um pensamento, uma construção do diabo para conduzir a pessoa, só que a escolha é do homem. Até em Caim, Deus disse a ele, olha, o mal jaz à tua porta, mas a ti cabe dominá-lo. Então havia uma maneira de dominar o pecado, mas Caim decidiu dar lugar à ira e matou seu irmão. Então a gente precisa observar isso. Se você quer se manter firme no Senhor e combater a incredulidade, você precisa guardar o seu coração. Aquilo que está saindo de dentro de você. Você precisa ter certeza que o que está saindo de dentro de você agrada a Deus. É algo bom, amável, justo. Né? Filipenses capítulo 4. Ora, irmãos, tudo que é bom Você conhece esse versículo? Agradável, puro, justo, bom, correto. Nisso pensai. Porque se você pensa nisso, é isso que você vai fazer. Porque tudo começa no coração, naquele pensamento que sobe ao nosso coração. E a gente começa a alimentar aquilo, e Satanás também. E culmina com a prática, a execução do pecado. Então devemos guardar o nosso coração se nós queremos nos manter firmes no Senhor. 4. Procure conhecer os caminhos de Deus. Irmãos, quando eu li isso, falei, meu Deus do céu. Deus se indignou contra os judeus no deserto porque eles também não conheceram os caminhos do Senhor. Ele diz isso no versículo 10. Que aquele povo por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. E eu te pergunto nessa noite, você tem observado os caminhos do Senhor? Porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus são melhores e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes a gente está indo por um caminho ou está julgando ser o caminho melhor e Deus tem uma outra estratégia. Mas aquele povo não estava nem aí para os caminhos do Senhor. Eles não queriam conhecer a Deus. Eles queriam as coisas do jeito deles. Isso é um perigo, irmão. Para quem quer receber a promessa, entrar na terra prometida, isso é um perigo.
Porque não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. E Deus se indignou com aquelas pessoas porque eles não quiseram conhecer, eles não procuraram, eles não se interessaram de saber o que Deus tinha para eles. Eles só sabiam reclamar, murmurar e serem rebeldes. Então, é uma advertência para nós. Nós devemos confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Recusar-se a andar nos caminhos de Deus é tentá-lo ou ofendê-lo. Você já pensou, você já procurou entender os pensamentos de Deus a seu respeito? Muitas vezes nós crescemos com uma mentalidade de que se algo ruim aconteceu nas nossas vidas é porque Deus não nos ama, ou nós temos algum tipo de maldição, alguma coisa Deus tem contra nós porque Ele permitiu isso ou aquilo. Mas a Bíblia diz em Romanos 8:28 que Deus tem o poder de transformar todas as coisas para o nosso benefício. Se você confiar no Senhor, Deus tem o poder de transformar todas as coisas e fazer com que todas elas convirjam para o seu bem. Venham beneficiar, venham abençoar a sua vida, mesmo as coisas ruins que te aconteceram. Então procure conhecer os caminhos de Deus para você evitar a incredulidade. Quinta estratégia, o quinto passo: pratique o encorajamento mútuo. Na luta contra a incredulidade e contra a desobediência, precisamos encorajar uns aos outros. 3 destaques: o encorajamento é para todos, o encorajamento é uma necessidade diária e o encorajamento, nós temos que fazer isso por causa do engano do pecado. Encorajar é animar uns aos outros. Por isso é tão importante a comunhão da igreja, a comunhão com os irmãos, porque nós ouvimos hinos, ouvimos salmos, ouvimos testemunhos, somos edificados, recebemos uma palavra, aquilo ali vai animando a nossa alma e nós temos mais força para seguir. Aleluia, Deus. E para terminar essa primeira parte, a 6ª estratégia é guardemos a nossa fé com firmeza e perseverança. A perseverança dos santos é uma obra divina, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, certo? Então só Deus pode nos dar perseverança. Mas, de fato, colocar o nosso coração no Senhor é uma obra nossa. Deus tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Deus faz a parte dele, ele sempre faz, ele não vai falhar na parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Aleluia, Deus. Então coloque a sua fé com firmeza no Senhor. Aleluia, Deus. Se você quer combater a incredulidade. Porque, irmãos, Deus pode ter a promessa que tiver, nós só vamos vivê-la se realmente acreditarmos nisso. Então olhe para Jesus, creia na palavra e coloque a sua confiança em Deus. Assim nós vamos chegar no capítulo 4. Olha como foi rápido, você pensou que ia demorar? Aleluia, Deus. Assim nós vamos poder entrar no descanso. E nós vamos entender rapidamente o que é o descanso de Deus. Aleluia. Se eu não estou lendo errado, as horas são 7h10, certo, pastor? Glória a Deus, ainda temos tempo, é isso que eu quero dizer. Diz que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. A eles quem? Os israelitas. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Veja só, o primeiro ponto: pois a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Meu Deus, mas a palavra de Deus não é poderosa, não é tremenda, não é eficaz, que é dita aqui, né, mais na frente. Sim, mas de nada a palavra valeu aquelas pessoas. Por quê? Não foi acompanhada de fé. E aqui, irmãos, é um ponto muito importante. Nós temos que acompanhar, juntar, misturar. O pastor Jeremias Pereira fala, né, de misturar a palavra com a fé. É preciso que toda palavra que você ouvir, você misture ela com a sua fé. Você receba essa palavra e tome isso para a sua vida como verdade. Aleluia, Deus. Porque a Bíblia cita
parte da história do povo de Israel, que eles foram conquistar a terra prometida, quando chegaram lá, né, que aqui a gente está falando de antes, mas quando eles chegaram lá na terra prometida, Moisés mandou que eles fossem lá investigar a terra, ver como é que era, e eles voltaram com um relatório tão negativo que eles disseram assim: olha, nós éramos como gafanhotos, tanto a eles como a nós. Irmãos, não havia fé naquelas pessoas. A palavra que eles ouviram não foi misturada com a fé. Qual foi a palavra? Vão, vejam a terra que nós vamos conquistá-la. Mas eles não acreditaram nisso. Eles disseram: nós somos como gafanhotos, nós somos os insetos, nós nunca vamos conquistar uma terra de gigantes. Então eles não conquistaram mesmo, porque essa geração que disse isso, ela morreu no deserto sem receber nada. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram que iriam receber. E você recebe tudo de Deus, tudo aquilo que você acreditar que vai receber, você recebe. Você recebe a cura, a providência, o milagre, recebe sim, porque existem milhares de pessoas que no mundo inteiro têm recebido milagres de Deus todos os dias. E Deus não faz acepção de pessoas. A única pessoa que nos impede de recebermos a bênção de Deus, as bênçãos de Deus, somos nós mesmos, por causa da nossa disposição em crer ou em duvidar. Então aquelas pessoas, elas realmente não venceram os gigantes, não entraram na terra e morreram como insetos queimados no deserto, do jeito que eles disseram. E aí o Senhor ainda fez mais. O Senhor disse assim: e os seus filhos que vocês dizem que serão por presas, aquelas pessoas, os seus filhos eu vou colocar lá dentro, eu vou colocar dentro da terra prometida, porque vocês estão dizendo que eles vão ser presos, mas eles não vão não, eles vão entrar, vocês não. Então é muito sério isso. Toda mensagem que você recebe, que você escuta, há uma responsabilidade sobre aquilo. Há uma responsabilidade, há algo que Deus espera que você faça com o que você está ouvindo. Porque a medida do pensamento e estudo que nós damos à verdade que ouvimos, que recebemos, é a medida de conhecimento e virtude que vai voltar para nós. Você quer muita virtude, muito poder, muita autoridade, muitos milagres? Então põe a sua fé, seu coração, sua sinceridade na palavra de Deus. Porque a palavra é o meio pelo qual Deus revela o seu poder ao homem. E não é, irmãos, por merecimento. É tudo pela graça e pela fé. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Mas nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: jamais, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então aqui, de um modo geral, nós não vamos ler tudo, mas depois, se você tiver interesse, você lê em casa, capítulo 4. O autor de Hebreus, ele fala de dois descansos do povo de Israel: o descanso sabático e o descanso da terra, da luta pela terra. O descanso sabático foi o descanso de Deus, que Deus descansou no sétimo dia. E ele se refere a isso. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Ele está falando desse descanso sabático, esses dois tipos de descanso. E o outro descanso é o descanso da luta pela terra prometida, que o povo descansou depois que conquistou a terra prometida. Aí o autor vem e fala assim: mas ainda resta um descanso, gente, ainda resta um descanso, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então aqui o autor de Hebreus, ele muda a fala, ele diz assim, preste atenção para você entender o que o capítulo diz. Existe o descanso que o povo de Israel esperava, que era o descanso da luta, quando eles conquistassem a terra prometida. E existe o descanso agora que o autor de Hebreus está falando. O descanso que não é um lugar ou um dia específico, mas é uma pessoa. O descanso é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aquele que não entra no descanso não recebe a promessa. Por isso que nós temos que nos esforçarmos para entrar no descanso, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. E o que é então, irmã Rebeca, o descanso de Deus? O descanso de Deus é a liberdade do excesso.
excesso de racionalismo, excesso de medo, excesso de esforço na carne. É todo esse excesso que nós temos, que nós produzimos na carne. Por quê? Porque quando nós realmente confiamos em Jesus, nós entregamos tudo a Ele. Então eu te pergunto nessa noite, você tem descansado em Deus? É isso que vai te levar a alcançar as promessas de Deus na sua vida. É realmente se livrar desse racionalismo. O racionalismo é essa tentativa humana de colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, se Deus não fizer assim, não tem outra forma de Deus resolver esse problema. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus, no princípio, Ele criou todas as coisas a partir do nada. Então, Ele realmente não precisa de uma ajudinha nossa. Às vezes isso até atrapalha, né? A gente tem a história de Sara, que trouxe Ismael aí, e hoje é um problemão. Então, quando nós entramos no descanso, nós deixamos o medo, a dúvida, a incredulidade e realmente depositamos a nossa fé no Senhor. E a partir daí nós conseguimos descansar desse esforço humano. Às vezes você tem lutado por anos e anos para a salvação de uma pessoa, de um esposo, um filho, uma esposa, mas não é na força do braço, é na força da fé. O povo de Deus precisa realmente aprender uma nova mentalidade, uma mentalidade renovada, e entender que nós dependemos do Espírito Santo para tudo. O Espírito Santo, ele não opera só quando o culto está muito animado e um começa a rodar e outro começa a sapatear, não. Ele está o tempo inteiro conosco, é Ele quem faz todas as coisas. E se hoje você acreditar nessa palavra, ela tem poder para mudar a sua vida, mudar a sua circunstância, te dar a vitória que você tanto tem pedido a Deus. Porque a partir do momento que você toma uma posição de descansar no Senhor, de entregar tudo a Ele, dizer, Senhor, eu não vou mais tentar fazer as coisas da minha maneira, então me ensina, me mostra, me revela, me instrui, me dirige, eu dependo de Ti, Senhor. Sabe, irmãos, a maior dificuldade do homem é realmente depender de Deus. Essa questão da dependência, porque é claro que todos nós confiamos em alguém ou em alguma coisa, e Deus sabe disso. Agora Ele quer que a gente coloque a nossa confiança nele, toda a nossa confiança nele. E aí, olha que interessante, o versículo 12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele em que a quem havemos de prestar contas. Veja, aqui parece que o autor muda, ele fala outra coisa, mas não. Eu já estou terminando, irmãos. Ele não está falando outra coisa, não. Ele está falando da palavra de Deus, que foi a palavra que o povo de Israel não quis ouvir. Foi a palavra que eles rejeitaram. Você está entendendo? E aí ele vem e diz assim, a palavra que eles rejeitaram, que eles não quiseram, ela é poderosa, é viva, eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Então ele fala do poder da palavra, que aquelas pessoas rejeitaram, que aquelas pessoas não quiseram receber. A mensagem foi pregada a eles, a palavra foi direcionada a eles, mas eles a recusaram. Então, nós precisamos atentar no poder que há na palavra de Deus. E aqui eu quero listar 7 qualidades da palavra, e eu vou falar só mais 2 escrituras e estou terminando. 7 qualidades da palavra de Deus. Ela é divina. Por que você deve acreditar nela? Porque realmente você deve fazer o que o povo de Israel não fez. A palavra de Deus é divina. A sua origem e natureza são divinas, sobrenaturais. Ela é fonte de vida. Ela possui vida em si mesma. Por isso que nós devemos falar a palavra de Deus. Se você for orar, aprenda a orar a palavra. Porque muitas vezes nós apresentamos uma lista de queixas a Deus. E ali, Deus ouve.
É claro que Deus ouve. É comum uma criança que começa a falar um monte de coisa para a mãe e é claro que a mãe está ouvindo. Mas qual é o resultado daquilo tudo que você está dizendo a Deus? Agora, quando você ora a palavra, então Deus tem compromisso em cumprir a sua palavra. Você está lembrando a Deus. Deus lembra o que tu disseste, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, Senhor, a minha casa está nessa e nessa situação, mas eu creio, pela tua palavra, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ainda está faltando esse, aquele, mas eles vão chegar, eles vão estar aqui em nome de Jesus. Porque assim diz a tua palavra, Senhor. E aqui você destruiu a força de Satanás e o poder dele de impedir o cumprimento da palavra, porque ele não pode se opor à palavra de Deus. Então ela é divina, ela é fonte de vida, ela carrega vida em si mesma, ela jamais poderá morrer ou ser destruída. Ela é eficaz, é produtiva, é eficiente, ela é útil em seus propósitos de convencer, educar, julgar e consolar. Você pode falar a palavra, eu estou falando a palavra, e eu sei que o Espírito está agindo no seu coração, e você está adequando essa palavra à sua situação, está entendendo, e está entendendo. Por quê? Porque é isso que ela é eficaz. Ela é cortante, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta como uma espada de 2 gumes, ou seja, ela fere todos que nela tocam. Então nós temos que ter muito cuidado, porque ao recebermos a palavra, recebemos também uma responsabilidade sobre aquilo que estamos tocando. Ela é penetrante, penetra até onde? Até as superfícies mais duras e resistentes. Ela é afiada a ponto de ir onde nenhuma outra espada pode ir. Oh, glória! Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Pode ser o coração duro como for. Quando a palavra entra ali, vai cortando, arrebentando com tudo. E chega e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Ela é discriminadora, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela separa coisas parecidas e aparentemente confusas. Ela separa o falso do verdadeiro. Você quer discernimento? Você quer saber a verdade de uma determinada situação? Vá para a palavra. Procure discernir na palavra. E por fim, ela é discernente, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela expõe o nosso interior, revelando-nos tudo aquilo que está no nosso coração. Todos, versículo 13, todos estão expostos à palavra. Se o cristão descobrir o poder do Evangelho, o poder que há na palavra de Deus, e começar a usá-la, ele realmente vai mudar de vida. Mas, infelizmente, de todas as religiões do mundo, o cristianismo é a religião em que os seus fiéis menos conhecem os seus princípios. O cristianismo é assim. As pessoas conhecem muito pouco. Eu creio que é por causa de uma certa tradição que tivemos, né, do catolicismo, mas hoje nós podemos mudar isso. Hoje nós podemos mudar essa estatística e conhecer a fundo a palavra de Deus e transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Amém? Então receba essa palavra. Para terminar, eu só quero dizer o que está escrito em Mateus 11, 28. Se você for em Deus, Ele te dará descanso. O Senhor chama a todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, para receberem o alívio que há nele. Então, se você crê, você vai receber de Deus esse alívio. Por quê? Porque só o Senhor tem. Só o Senhor pode nos dar descanso, irmãos. Muitas vezes nós procuramos paz, procuramos um pouco de paz, um pouco de descanso nisso, naquilo, e não encontramos, e ligamos para um, ligamos para outro, e ninguém tem aquilo que precisamos. Não tem mesmo, não. Por quê? Porque o que você e eu precisamos está na palavra de Deus. Está em Cristo. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Descanso. Vá para o Senhor nessa noite. Ache descanso nele, para a sua alma. Quantas vezes nossa alma está cansada, e eu creio que
a doença do século, né, a depressão que ataca a alma do homem, vem muito disso, dessa sobrecarga mental, dessa sobrecarga de responsabilidades e coisas que temos sobre nós. Mas nós podemos, o cristão pode encontrar descanso em Deus. Então venham a mim, diz o versículo, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. O jugo do Senhor é suave. Por isso vale a pena você trocar o seu jugo hoje de sobrecarga, de cansaço, de racionalismo, de medo, de pressão ou opressão, de depressão, pelo jugo do Senhor. E qual é o jugo do Senhor? É a fé. É a fé. O que Ele pede de nós? Pede que creiamos nele. E para terminar, eu gostaria apenas de deixar esse versículo, João 16:33. É um versículo muito mal interpretado, porque diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. As pessoas dizem assim: Jesus já disse, no mundo teremos aflições. No mundo a gente tem aflição, irmão. É assim mesmo. Mas se você observar, o versículo não diz isso. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É a primeira coisa que o versículo diz. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. É isso que o versículo manda. A ordem é: tenham ânimo. Eu venci o mundo. Parece que Jesus venceu o mundo e a gente fala: parabéns, Jesus, nossa, que ótimo, você venceu o mundo, mas eu ainda estou aqui, eu ainda preciso, né? Mas sabe o que esse versículo realmente diz, irmãos? É o seguinte: o ânimo foi a forma como Jesus venceu o mundo. E se nós queremos vencer o mundo, está aqui a receita. Nós devemos ter ânimo, porque somente com ânimo é que nós podemos vencer as aflições. E aflições se resume a tudo que pode acontecer ao ser humano, tudo que pode nos ocorrer na vida está resumido aqui em aflições. E aí Jesus disse: olha, isso também aconteceu comigo, mas tenham ânimo, foi assim que eu venci o mundo. É isso que esse versículo significa. Um modo, uma receita, um conselho, uma instrução de como vencer o mundo, tendo ânimo. E o que é ter ânimo? É um estado espiritual de bem-estar na alma. É quando a sua alma está tranquila, quando você pode levantar a sua cabeça e enfrentar a vida de cabeça erguida, porque você sabe que o Senhor está com você e o Senhor é por você. É o que está escrito em Romanos 8:31. O Senhor é por nós. Isso é ter ânimo. É não se render diante de Satanás e das suas obras, mas se levantar com fé, sabendo a quem você pertence. Você pertence a Deus. A sua vida é responsabilidade dele. Você pode confiar. Então você se levanta, vai, enfrenta, tem coragem. Por quê? Porque você está seguindo o modelo de Cristo. Que nessa noite você entre no descanso de Deus e repouse a sua alma nesse descanso, para que você tenha paz. E tendo paz, você possa resolver, se sobressair a todos os seus problemas, sabendo que o Senhor é com você e é por você. Amém? Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.